Olá, tudo bem, querida? Quanto tempo? Tive um problema técnico aqui. Tô arrumando as coisas agora. Cadê a Gabriela? A Gabriela tá naquele furacão dela, né? Foi levada. Também com saudade, querida. Que bom ver você aqui. Fefe, linda, minha irmã gêmea. Como é que você tá? Tão bom ver vocês. Conseguiu ver os outros? Conseguiram ver as outras lives? Deixei as salvas. Uma tá salva no Telegram, a primeira eu não consegui salvar de jeito nenhum. Deu pau. E as outras eu deixei gravado no Insta. Vocês não conseguiram ver, dá uma olhadinha lá, tem alguns exercícios que a gente tá fazendo, que tá sendo bem legal. Oiê, tudo bom, Gabi? Conseguiu fazer o exercício do espelho? Deu certo? Hoje eu encontrei uma pessoa que fez o exercício, né, que na verdade ela chegou pra mim e falou, poxa, não tem exercício fácil, não? E falou que achou difícil no começo, né, fazer o exercício do espelho. Ah, que bom que você achou mais fácil. Ela achou difícil no começo, mas que depois foi ficando mais fácil e começou a se sentir um pouco mais com libertador, dando mais poder, né, pra você com passar. E é um negócio que a gente tem que fazer aos poucos, né? Faz um dia, faz outro dia. E até um dia que você vai se olhar no espelho e falar, uau, vai ser esse o seu diário, né? E fico feliz. Hoje a gente vai trabalhar. Exatamente. Oi, gatona. Vai mandar um beijinho pra você mesma. Se chavecar. Hoje a gente vai trabalhar os valores e os limites inegociáveis nossos. A gatinha tá só miando. Aliás, é o outro que tá miando. Na verdade é o Blues. A outra tá brincando. Eu tive um problema técnico com o meu negocinho que segura o celular. Super Bonder. Aí eu fiz um negócio XYZ, só que ela achou a tampinha. Então ela tá brincando com a tampinha loucamente. Ela não vai passar na tela hoje. E quem tá de brincadeira aqui agora é o Blues que tá miando. Espero que daqui a pouco ele pare. Vamos começar a falar um pouquinho do... Gente, não grudei meu dedo. Esse aqui, aliás, não é nem a Super Bonder, chama Lagotita. Eu comprei quando eu tava no Calafate. Aí, ele tá correndo atrás dela. Comprei ao Calafate quando o meu tênis de trekking descolou a sola inteira e super funcionou. Melhor que o Super Bonder isso aqui. Boa noite, meu amor, tudo bem? Vamos começar. Vou falar sobre o assunto de hoje, que são, né, quais são seus valores e limites inegociáveis. É algo que a gente... Gente, ele resolveu miar hoje. Blues, chega! Quais são os valores, limites inegociáveis que a gente tem? Dificilmente a gente para. A gente até sabe um ou outro, mas dificilmente a gente para pensar quais realmente são os nossos valores e quais não são, né? E quando a gente já se conhece mais, quando a gente já trabalhou características, quando a gente já aceitou, liberou coisas que estavam lá presas e às vezes estavam presas por valores de outros, quando a gente se aceita como a gente fica mais fácil de você conseguir descobrir os seus valores
e também os limites, né, que um tá ligado no outro e que deveriam ser inegociáveis, né? O que são os valores pessoais, né? São as coisas que são importantes para nós, características, comportamentos que motivam e guiam as nossas decisões, os nossos passos, a nossa vida, né? Então, a forma como a gente é, como a gente pensa, como a gente age e reage, que aí entra toda aquela questão que a gente falou de gatilhos lá atrás, né? Que a gente precisa conhecer o que são os nossos gatilhos, né? Para ver por que a gente está reagindo daquele jeito. Ele também é influenciado por esses nossos valores, tá? Os valores, eles vêm... Plus... Os valores, eles vêm desde a nossa infância, né, da nossa educação, da cultura em que a gente vive, do contexto familiar, e ele varia de pessoa para pessoa. Tá demais, gente. Luz, vem cá. Luz. Tá grudado na outra gata. Ele estava quietinho, dormindo a tarde inteira. A gente resolveu causar. Bom, continuando. Os nossos valores, eles vêm desse contexto, né, da nossa infância, da educação, cultura, contexto familiar, contexto religioso, educacional, e ele varia de pessoa para pessoa. Eles costumam se manter os mesmos quando a gente cresce, mas eles variam de ordem de importância. Por exemplo, uma pessoa que foi sempre super aventureira, que gosta de viajar, que os nômades digitais, por exemplo, né? A liberdade sempre foi um valor prioritário para essa pessoa, né? Ela tá sempre na frente de muitos outros valores que também ela tem. E aí, de repente, ela resolveu se casar e ter filhos, e ela troca a ordem de importância desses valores. Ela passa a dar valor, a ficar num local só, a estar presente com a família, a cuidar da família. Então, família, o valor família, tem mais importância do que a liberdade que ela tinha, que ela dava mais quando ela era solteira, ou quando ela estava com esse objetivo na cabeça, de viajar e trabalhar fora e trabalhar pelo mundo, né? E por que é tão importante a gente conhecer os nossos valores pessoais, né? Os nossos valores individuais? Em primeiro lugar, porque quando a gente não vive de acordo com os nossos valores, a gente vive, isso é batata, a gente vive frustrado, a gente vive estressado, infeliz ou insatisfeito com a vida. Você consegue ver muita gente insatisfeita sempre com a vida. Ela pode estar fazendo, ela vai mudar de emprego, ela vai mudar de cidade, ela muda totalmente de vida, de país, e ela continua insatisfeita com a vida. E isso pode ser muitas vezes inconsciente, a pessoa nem se liga que isso pode ser porque ela esteja vivendo em desacordo com os valores pessoais dela, né? Ela pode estar vivendo de acordo com valores ditados por terceiros. Quando a gente vive em desacordo com os nossos valores, a gente tem um conflito interno muito grande, né? Na maioria das vezes ele é inconsciente. E quando a gente desrespeita, a gente está desrespeitando parte do que a gente é na nossa essência. Então, esse desrespeito, que é a mesma coisa que quando a gente não se aceita e a gente exclui esse nosso lado, a gente não dá atenção para uma parte nossa, é a mesma coisa dos valores. Eu vivendo em desacordo com o meu valor, eu vou estar com conflito interno, eu vou ter infelicidade, eu vou ter revolta, eu vou ter uma frustração constante. Não chega... O estresse também pode ser muito causado por isso. Por exemplo, a gente tem casos que, se um dos valores seus é primordial, eu acho que isso é um valor que todo mundo tem que ter, mas tem gente que existem níveis, né? O valor é a honestidade. E aí você pauta seus comportamentos e suas decisões com base nesse valor. E de repente, dizer a verdade vai ser uma coisa que você sempre vai te fazer bem. Você fazer bem, vai fluir, é isso.
E aí, de repente, você tá no seu trabalho e você foi promovido e colocado numa posição em que você é obrigado a não ser o honesto, não ter honestidade, ou não ser honesto como é o teu valor. Você acaba ultrapassando isso, né? Ultrapassando o seu limite desse valor. Você vai começar assim, a entrar em conflito direto com seus valores e você vai começar a se sentir muito mal em agir desse jeito. E isso não vai te afetar somente no trabalho, ele vai te afetar como um todo, na sua vida como um todo. Você vai começar a ter uma infelicidade, uma frustração, às vezes até uma irritabilidade que você não sabe de onde vem. E é por isso, porque você está tendo um conflito interno sobre os seus valores, né? Então, viver alinhado com seus valores te faz experienciar uma paz interior. Porque você está alinhado com uma vida mais alinhada com o que é prioritário, com o que é importante para você. Você vive melhor, você vive mais leve, você se sente mais realizado e você faz escolhas que te deixam feliz, leve, pleno, né? Mesmo que essa escolha não faça sentido para uma outra pessoa, porque os valores dessa pessoa podem ser diferentes dos seus, né? Eles variam de pessoa para pessoa, o nível que você tem. Eu falei, a honestidade deveria ser para todo mundo, mas tem pessoas que são mais rígidas em alguns valores do que outras, né? Às vezes em cultura a gente tem uma diferença, né? Na questão de cultura, principalmente no Oriente, né? Nos árabes, a gente consegue ver uma diferença também em certos valores que na nossa cultura ocidental tem um nível diferente de rigidez. Então, descobrir os nossos valores, ele entra também nessa parte do autoconhecimento, que é tão necessário para a gente fortalecer a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, nosso amor próprio, porque isso esbarra muito no amor próprio, né? Se alguém ultrapassa seus valores, né? Começa a ultrapassar os seus limites, porque os seus limites estão ali. Ele é quando você não está esbarrando no seu valor e você vai deixar o seu valor de lado para fazer algo que não convém para sua essência. Detona seu amor próprio. E com o tempo vai detonar um pouco sua autoconfiança também. E aí a maioria das pessoas, elas não sabem, como ela não tem essa parte do autoconhecimento, não tem essa questão de se conhecer, não trabalhar isso, a gente nem sabe se a gente está vivendo de acordo com os nossos valores individuais, né? Às vezes a gente vive essa questão de desalinhamento temporário por conta de necessidade. Às vezes você está no emprego por conta... Oh, quem apareceu? Às vezes a gente está num emprego por conta de dinheiro, por conta de necessidade financeira e que não está indo de acordo com os seus valores. Mas uma boa parte de desalinhamento de valores, ela decorre porque a gente está vivendo de acordo com os valores pautados pela sociedade e por terceiros, principalmente familiares e parceiro. Então é muito interessante, muito importante a gente revisitar, a gente olhar os valores, ver o que é nosso, o que é caro pra gente, né? Que você deseja, conhecer esses valores, né? E saber onde eles entram na sua vida, qual é a prioridade de cada um deles na sua vida. Porque a gente começa a perceber o que é seu mesmo, o que é meu mesmo, o que é valor dos outros que eu tô tentando viver. E quando a gente tá tentando viver o valor dos outros, a gente acaba entrando nesse conflito interno, né? Então, por exemplo, a gente vê muito caso em profissão, caso de músicos que vão trabalhar com outra coisa, seja pela necessidade financeira ou seja porque a família sempre falou, imagina, ser músico não é profissão. Ou o caso, a gente também tem algumas mães que a sociedade sempre pautou que ser mãe é algo obrigatório para a mulher, né? Que é um valor primordial, principal para uma mulher, né? A maternidade. E você vê algumas mães que falam anonimamente em certos grupos, porque hoje tem até uma liberdade maior para falar isso, de que, nossa, não nasci para ser mãe. Não era um valor, a família não era um valor para ela, né? E ela vive nesse conflito diário. Então é bem interessante, é preciso saber o que é importante pra gente e analisar se a gente está vivendo de acordo. O outro motivo da gente, do que é tão importante a gente saber sobre quais são os nossos valores, é que a gente pode usá-los como combustível, como motivação para alcançar os nossos objetivos.
Então, quando você trabalha num objetivo que não está alinhado com seus valores pessoais, ele não vai para frente. Você não tem o comprometimento que você espera ter. Você se sente infeliz. Aí, se você consegue fazer, eles falam, legal, qual é o próximo? Né? Quando você tá trabalhando dentro num objetivo alinhado com o seu propósito, com os seus valores, nossa, você fazendo aquilo com amor é incrível. Você deslancha, você faz aquilo como se você, nossa, se fosse a razão da sua vida, o teu propósito, né? Inclusive, através dos valores, você pode encontrar até um propósito de vida, um hobby que vai te trazer o seu desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual e pessoal ali dentro. É muito importante. E o outro ponto, que também todos os motivos de se descobrir os seus valores são importantes, mas esse eu acho que é bem forte, que é o que eu falei da questão do amor próprio, né? É que descobrir seus valores te ajuda a impor os limites, né? A saber quais são seus limites e colocá-los como inegociáveis e para tomar melhores decisões e agir melhor, de um modo melhor, né? Quantas vezes, acho que, não sei os homens, mas as mulheres eu tenho certeza que já passaram sobre isso, porque a gente tem muitas supressões no nosso cotidiano, né, da nossa liberdade de expressão. Mas quantas vezes você não disse não para alguém ou para uma situação e a pessoa ficava insistindo, mas por que não? Por que não? Deixa de ser boba, por que não? E você sabia que era não, você sabia que tinha um porquê, mas você não conseguia explicar aquele porquê. Ele vinha de dentro, mas você não sabia explicar, não conseguia argumentar. A razão tá ali, são seus valores, mas você não conseguia falar, não, por que não? Porque eu não quero, né? E aí, por conta dessa insistência, você até começava a duvidar. Mas será que a minha decisão é certa mesmo? Será que eu tô sendo boba? Ai, será que eu tô sendo rígida demais? E cedia. Isso comigo aconteceu várias vezes, quando eu não tinha o meu autoconhecimento, quando eu não me aceitava inteiramente, quando eu não sabia quais eram realmente os meus valores e que independentemente se a pessoa gostava ou não do meu valor, o problema é dela, é meu, não gostou, vai embora. Fiz muito, cedi demais, porque a gente falava, a gente começava a se duvidar. E a gente sabe que a gente tem que ser flexível, principalmente numa troca de amizade, de relacionamento, com a família, convivência, trabalho. A gente sabe que a gente tem que ser flexível, a gente sabe que a gente tem que ceder aqui, acolá, mas a gente tem que saber até que ponto, né? Até que ponto isso não é abusivo. Até que ponto isso não te machuca, não fere seus valores, não fere seus limites, não fere teu amor próprio, né? Não mina a tua autoconfiança, não mina a tua autoestima, né? Então, saber descobrir seus valores, saber quais são seus valores, vai te ajudar a saber quais são seus limites. Então, quando uma situação, você vai saber quando uma situação chega a esse seu limite inegociável, você vai chegar e falar não com convicção, não há argumentação, não há advogado argumentando, vendedor que vai fazer você duvidar de si mesmo. Então, é muito importante a gente trabalhar essa parte. Então, a intenção aqui, resumindo esses 3 pontos, é descobrir quais são os nossos valores e aí olhar de novo aquela nossa lista lá atrás, que a gente fez na primeira live, a lista de características, para conseguir ver se alguma dessas características que eu tinha e quero resgatar, ou que eu tenho e quero me livrar, não quero ser mais, você está querendo fazer isso realmente porque está em desacordo com os seus valores, ou eles estavam pautados ou em desacordo com os valores de outras pessoas. Porque às vezes você tá lá com a característica, né? E aquilo não é teu. Eu quero me livrar disso. E na verdade você quer se livrar disso porque alguém te disse que aquilo não era legal. Quando na verdade aquilo é teu e você gosta até daquilo. Você fala, não, mas faz sentido. Então, vai ser dentro do exercício que a gente vai fazer, rever isso, né? Pra gente descobrir. Mas realmente isso tá em acordo? Eu quero me livrar disso porque tá
tá desalinhado com os meus valores, ou eu quero resgatar isso porque tá alinhado com os meus valores mesmo, não é de terceiros, não é porque os meus pais acham que é legal, ou porque meu parceiro acha que é legal, ou porque exigem no meu trabalho. O meu trabalho exige isso, então eu preciso ter. Mas tá de acordo com os seus valores? Tá de acordo com o que você quer ser? É muito importante. O outro ponto é a gente ver se alguns desses valores que você encontrou seus e que são importantes para você, são caros para você, servem como combustível, como motivador para as mudanças dentro dessas características que você quer resgatar ou se livrar. E aí a gente vai trabalhar isso amanhã, a gente vai trabalhar, amanhã é mão na massa, trabalhar as mudanças dentro do que você quer se livrar ou que você quer resgatar e você ainda não fez isso, né? Ainda não sabe o porquê, e a gente tá parado, né? E talvez porque também nunca tenha olhado para isso. E também, dentro desses valores, podem surgir outras características que você queira ver, que você queira resgatar, que você lembrou. Poxa, gostava disso em mim e quero resgatar, ou outras que você encontra e fale, realmente, isso aqui vai contra os meus valores, vamos tirar também. Tá certo? Então, assim, na questão do combustível, um exemplo que eu acho bem interessante é uma das características que você colocou na sua lista eu tenho dificuldade em falar não para as pessoas, em tudo quanto é lugar. Nossa, tenho muita dificuldade de falar não. E aí você vai e lista como teu principal valor equilíbrio de vida. Ter uma vida equilibrada, pessoal e profissional. Gente, uma pessoa que tem dificuldade em falar não em qualquer ambiente que seja, ela dificilmente vai conseguir ter um equilíbrio de vida. Uma vida equilibrada, ela não vai conseguir. Ela vai ser afogada por um lado ou por outro, ou pelos dois. E ela não vai ter equilíbrio dela, porque ela vai tentar fazer um malabarismo que é impossível. Então, quando você descobre que esse é o seu valor, nossa, ter equilíbrio de vida é o principal para mim. Você vai ter um combustível, né, uma motivação para se livrar daquela característica que não é tão legal, né? Não é tão legal, não é nada legal, né? A gente não saber falar não, né? Amine, muito real isso, saber os valores para saber os limites. Realmente é muito importante, a gente precisa saber até onde a gente pode ceder. E muitas vezes a gente não sabe, a gente realmente não sabe até onde aquilo tá ferindo. Depois a gente só sente o ferimento, né? A gente sente como se a gente... Uma outra violência, né? Que a gente faz pra gente e a gente nem sabe de onde veio, né? E por quê? Por que eu tô sentindo aquilo, né? Então, vamos pro nosso exercício. Aqui, esse também é bastante mão na massa. É uma coisa muito intrínseca, muito nossa, muito pessoal. Quis dar mais um resuminho do que são os valores. Acho que isso é uma coisa que a gente aprende desde pequenininho, mas que a gente não olha para eles depois. E o porquê que eles são tão importantes, né? Então, para você se autoconhecer, saber seus limites, saber impor limites, para você trazer como motivação, para você encontrar seu propósito, para você poder ter essa ferramenta de autoconhecimento e pautar suas decisões e suas ações, né? É realmente um grande pilar pra gente. Então, gente, o que é o exercício? O exercício ele é simples, mas ele requer um tempinho, porque a gente vai combinar, né, os dois. Primeiro é olhar a lista dos valores. Eu fiz uma listinha, vou deixar lá no Telegram, com alguns valores, acho que eu coloquei uns 25 a 30 valores. São muitos, os valores não são exaustivos aqueles que eu coloquei. Se vocês lembrarem de algum, usem, tá? Sei lá, tem tantos que a gente... eu tentei lembrar de vários, mas se vocês quiserem colocar, pode colocar. É olhar aquela lista,
listar quais são os valores que são importantes para você. Vão aparecer vários valores. E aí, como a gente tem energia e tempo limitado, a gente costuma priorizar. Priorizar quais são os valores, onde você quer gastar essa energia na sua vida, né? O que é principal para você? É óbvio que a gente estava falando da família e liberdade, são dois valores que a gente tem. Mas aonde está a importância? Qual dos dois estão na importância naquele exemplo, né? Então, é muito importante a gente colocar lá primeiro, segundo, terceiro, né? Começar a colocar um númerozinho do lado dos valores que você escolheu e ordená-los de acordo com isso. E aí, depois que você ordenou, você vai olhar para a lista, aquela primeira lista lá da live, onde você colocou as características. E aí você vai pegar o grupinho da característica do não sou mais ou não tenho mais essa característica, mas eu queria resgatar. E aí você vai olhar para ela e vai falar, ela está de acordo com os valores que eu listei aqui? Eu quero realmente resgatar isso por mim? Ou porque eu acho que a sociedade, a família, o meu parceiro esperam que eu seja dessa forma? Esperam que eu tenha essa característica que eu deixei de ter, o pessoal começou a reclamar. Poxa, mas você era tão atenciosa. Dando só um exemplo. Verificar se realmente você quer resgatar aquilo por você. Aí você vai na categoria a característica que eu tenho, que eu sou e que eu quero deixar de ter ou ser, né? Ela está em desacordo com os meus valores que eu listei aqui, porque é isso, você quer deixar de ser porque ela te dá um conflito interno, porque você não gosta dela, que ela não tá te fazendo bem. Você realmente quer deixar de ter, quer se livrar dela, porque você quer realmente, ou porque você acha que a sociedade, a família, o parceiro espera que você não seja ou não tenha aquela característica. É muito importante. E é bem importante a gente fazer isso, porque amanhã, como a gente vai trabalhar as mudanças, você vai querer trabalhar a mudança no que você realmente quer se livrar, no que você realmente quer resgatar. Teu. Porque se, de novo, a gente falou lá em cima, se você trabalhar num objetivo que não é teu, não tá de acordo com seus valores, não vai dar certo, vai te trazer infelicidade, você vai arrastar a corrente, porque você não... vai ser uma prisãozinha ali, uma obrigação. Não vai te levar a nada, não vai te trazer plenitude, não vai te trazer satisfação, não vai te trazer amor. E aí, também você pode ver se algum desses valores te motiva a trazer, né? Traz o combustível para esse resgate ou para essa libertação, né? O que eu poderia usar aqui como combustível para isso? Por quê? Porque amanhã, nas mudanças, você já pode utilizar ela como combustível, utilizar esse valor como combustível, ajudar bastante na motivação. A gente vai falar o quanto o nosso subconsciente tem dificuldade com mudanças, então esse combustível intrínseco do valor ajuda bastante na mudança. E aí também, assim, quando você estiver fazendo a lista dos valores, se vem alguma característica que você quiser, que você queira acrescentar nessa lista. É isso, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque você vai olhar os valores, aí você vai categorizar os valores, mas eles são bem importantes, bem necessários para essa nossa mudança, para esses passos que a gente vai trabalhar amanhã. E mais importante ainda, porque você vai descobrir por que você não quer mais fazer aquilo, né? Você vai conseguir, com convicção, dizer não para alguém, dizer não para alguma situação. Você vai saber por que você reage de algum jeito, ou por que você está frustrado no emprego, ou por que você está frustrado no relacionamento. Você vai descobrir. Vai falar, poxa, é porque isso está em desacordo com os meus valores. Então, gente, aconselho muito a fazer esse exercício, porque ele realmente vai ser muito útil, não só para essa listinha que a gente fez das características, mas para a tua vida. Aí, se você quiser pegar esses valores depois e olhar para relacionamento, para profissão, para sua saúde física. Às vezes você vai olhar para a saúde física e ver o que está indo em desencontro com um valor que você colocou lá em cima, que você nem sabia. Você falava, gente, eu nem imaginava que ele era tão importante assim na minha vida, e ele é.
e com a família. A gente tem uma resistência muito grande de impor limites para a família. Você saber quais são seus valores, que não necessariamente precisam ser igual ao da sua família. Quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais autoconhecimento você trabalha, mais distante dos valores familiares você acaba ficando, mais distantes eles são em prioridade, tá? Porque você vai aprendendo a ser você vai aprendendo a sua essência, você vai aprendendo o que é importante para você, o que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo. E às vezes ele vai diferente do que a tua família, do que tua mãe quer, do que teu pai quer, tá? Para você. E às vezes vai também em desencontro com o que o teu parceiro acha que você tem que ter. E você não fala não. Então é muito interessante, uma ferramenta muito importante. Aconselho fortemente a fazer esse exercício. A gente pode trabalhar só com a lista das características amanhã, para quando a gente for trabalhar a mudança, mas quando você vê se essas mudanças, você trabalha com os valores e vai vendo se são seus mesmos, ou se o que você quer, as características que você quer tirar de você, você está querendo tirar porque alguém espera que você não tenha aquilo. Ou você quer resgatar alguma coisa porque a pessoa achava que era mó legal quando eu fazia isso. Às vezes você não quer. Então é uma descoberta bem interessante que a gente pode fazer nesse exercício. Se vocês tiverem dúvida, vi que o pessoal entrou agora. A live vai ficar gravada lá no IGTV para vocês assistirem. O exercício vai ficar lá no Telegram, junto vai ter a lista dos valores. Na outra página vão ter essas perguntas que eu falei pra gente se fazer. E depois E eu vou deixar uma caixinha de dúvidas para quem quiser falar ali no Instagram. E aí eu espero vocês amanhã, mesmo horário, pra gente poder trabalhar as mudanças necessárias e como fazer essas mudanças, tentando driblar um pouquinho o nosso subconsciente, que é tão resistente às mudanças, porque ele é tão fechado com as nossas crenças, né? Existem ferramentas como, por exemplo, o Theta Healing, que é super eficaz, super rápido de se fazer essa mudança, mas a gente pode trabalhar isso sozinho também, em casa. São passos diferentes, que é isso que eu vou mostrar amanhã. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando essa jornada. Gratidão imensa. Quem entrou agora, quiser ver no IGTV, vai estar lá a live, eu vou colocar agora, vou salvar. E aí amanhã a gente se vê por aqui, tá bom? Um beijo, se cuidem, tenham uma boa noite e um bom exercício.